Então, sejam bem-vindas, Mariletas. Hoje nós estamos aqui começando um projeto que, para mim, é algo que mexe muito comigo, com o meu coração, porque eu realmente acredito, assim, com todas as forças, de que o empreendedorismo, ele é muito libertador, especialmente para nós que somos mulheres, que passamos séculos e décadas vendo homens empreendendo, vendo homens liderando negócios, especialmente para nós que fomos muitas vezes impedidas de ter o nosso negócio, né? Sempre quando eu falo desse assunto, eu lembro dos fatos históricos que há pouquíssimo tempo uma mulher precisava da autorização escrita do marido permitindo ela ter um negócio, um empreendimento, e mesmo assim aquele homem era quem dava todas as diretrizes ali, como é que tinha que ser. Mulher, há pouquíssimo tempo, se eu não me engano, a partir dos anos 60, foi que mulher começou a ter direito de ter uma conta em banco. Então, assim, é tudo muito recente, né? Essa história de independência mesmo feminina. E, especialmente, eu entendo que a liberdade financeira ela é de extrema importância, porque quando a mulher tem o seu dinheiro, quando ela tem a sua liberdade financeira, ela tem autonomia de decisão, de escolha, né? Ela pode decidir muito bem acabar um relacionamento, acabar sei lá, porque ela sabe que ela tem como se manter, que ela sabe que ela não depende, que ela não precisa. Então, por isso que eu defendo tanto essa bandeira do empreendedorismo, porque eu acredito que ele é libertador e que muitas mulheres ainda não despertaram, né, para isso. Nós temos, além dessa concepção histórica, nós temos também a construção social daquele modelo de sucesso que nos foi apresentado que como se fosse a única alternativa. Então, é aquela coisa, você estuda a vida inteira, você passa, você tem um diploma de uma faculdade, depois você passa no concurso, trabalha 30, 40 anos em um emprego estável para ter um salário no final do mês, e depois, quando você estiver velha, doente, aí você se aposenta e pronto, a vida é isso. Então, o modelo de sucesso que nos apresentam é esse. E eu sempre me questionei muito, sabe? Eu ficava assim, às vezes, pensando, meu Deus, a vida é só isso mesmo? Sério? Que a vida é só isso? Estudar, ter um diploma, passar no concurso, ter um salário, se aposentar e morrer, é só isso. Então, o modelo de sucesso que nos apresentam é esse, mas eu acho que nós precisamos ter curiosidade. A curiosidade vai nos levar a enxergar outras possibilidades. Mas só a curiosidade, ela não é suficiente. Porque a gente precisa de inquietude. Sabe o que é inquietude? A inquietude é diferente de curiosidade. A curiosidade é quando você quer saber mais sobre um assunto, mas a inquietude é quando algo te incomoda. É quando te incomoda a tal ponto que você quer fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então, nós mulheres, eu acho que precisamos dessa curiosidade, mas também dessa inquietude, de começarmos a nos perguntar assim: por que que tem que ser assim? Por que que o único caminho para o sucesso é esse aqui? Será que não existe outra forma, outro caminho, outro jeito de fazer? E graças a Deus eu tenho ficado muito feliz, porque eu tenho visto já algumas pessoas se movimentando nesse sentido de, de mostrar realmente que existem outras maneiras, né? E nós estamos vivendo, eu acho que num período muito favorável para essa coisa do empreendedorismo, especialmente, não é qualquer empreendedorismo, é o empreendedorismo autêntico, aquele empreendedorismo que respeita a sua essência, o seu jeito de ser e as suas preferências. Então, isso para mim é o melhor de tudo. Porque durante muito tempo nós aprendemos também que empreender era dar a sua alma para o negócio, né? Então, a gente aprendeu muito assim também, que vai empreender, então você se tornava escrava do empreendimento, você trabalhava ali de sol a sol, de domingo a domingo, virava à noite para poder entregar encomendas, para poder
mostrar ali a produtividade, e hoje eu vejo já um movimento querendo mudar isso, sabe? Esse movimento de um empreendedorismo mais leve, um empreendedorismo que te respeita, um empreendedorismo que conecta o que você gosta de fazer. Então, é por esse lado que a nossa mentoria vai caminhar, porque eu acredito que sucesso não é só dinheiro, sabe? Sucesso, ele tem a ver com realização pessoal, com felicidade. Você precisa estar feliz naquilo que você está fazendo, porque se você não está, você pode ganhar o dinheiro que for, isso não vai valer a pena. Então, qual é o modelo de sucesso, né, que a gente quer? Qual é o modelo de sucesso que realmente nos cabe? Especialmente quando nós falamos de empreendedorismo feminino, tem algumas particularidades que nós viemos muito da referência masculina, né, em tudo. Então, nós não fomos acostumadas a ver mulheres no comando. Nós não fomos acostumadas a ver mulheres na liderança. Mulheres sempre foram educadas para quê? Para cuidar, para servir, mas nunca para liderar, para estar à frente, né, de negócios e tal. Então, quando a gente foi para o mercado de trabalho, o que que nós fizemos? A gente incorporou o modelo masculino. A primeira coisa que a gente fez foi o quê? Vestir um terninho, né? Vestir calça comprida e um terninho. E se você for observar, isso foi copiado daquele modelo masculino que a gente via. Então, o, o modelo de liderança é esse. Então, a gente foi para lá também e a gente se vestiu parecido, né? Com o modelo que a gente tinha. Depois, a gente começou também a agir feito homens. Então, a gente foi para o ambiente de trabalho, para o ambiente corporativo, ou para o ambiente dos negócios, das empresas, e nós fomos muito arrogantes, a gente foi naquela posição de pisar nos outros, de, de conquistar o sucesso assim a qualquer custo, de rivalidade, né, que tudo isso é muito comum desse ambiente masculino. Então, nesse momento agora, a gente precisa parar e pensar como é que se empreende como mulher. E eu acredito que o empreendedorismo feminino, ele tem essa particularidade de ser algo mais leve, mais sensível, porque a mulher, ela precisa disso para ela se sentir realizada, né? A mulher, ela precisa desse ambiente onde ela possa expressar os sentimentos, onde ela possa expressar a criatividade, onde ela possa. Eu não quero dizer que isso também não exista lá no ambiente masculino, mas eu quero dizer que a mulher ela precisa disso com muito mais intensidade, né? Então, nós estamos agora vivendo numa época onde a gente começa a ter diversas referências femininas também. E isso é muito bom. E aí, nós nos inserimos agora nesse espaço para que a gente possa realmente transformar, né, esse modelo que há pouquíssimo tempo era só de homens, e agora nós estamos entrando nesse espaço, e eu espero que a gente entre sem perder a nossa essência feminina, realmente, né? Então, esse é o nosso primeiro recado. Agora, no primeiro módulo da nossa mentoria, nós vamos falar sobre mentalidade empreendedora. Porque eu sempre, qualquer curso que eu faço, qualquer oficina, qualquer palestra, eu sempre começo falando de mentalidade. Por quê? Não adianta eu chegar aqui, despejar um monte de informações para vocês, sem que a mentalidade esteja preparada para receber. O que acontece hoje é exatamente isso. As pessoas, elas estão ali nas redes sociais, estão pesquisando, né, buscando fórmulas mágicas, então, assim, todo mundo quer alguma coisa que solucione o problema muito rápido, que dê o resultado muito rápido, mas as pessoas não pensam na principal ferramenta que é aqui, ó, mentalidade. Assim. Você pode ter os melhores conteúdos, as melhores ferramentas, o melhor mentor, tudo, você pode ter o melhor de tudo, mas se você não tiver com a sua mentalidade preparada, não vai adiantar.
Então, por isso que a gente fala tanto de mentalidade, porque tudo começa na mente. E eu acredito que a gente tem que estar preparado sempre para mudar a nossa forma de enxergar as coisas, mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa maneira de nos relacionarmos com determinados conceitos e atitudes, etc. Então, hoje eu trouxe aqui um conteúdo que é bem bacana com relação a isso, e eu vou compartilhar aqui com vocês na tela. E aí, vocês façam as anotações, essa mentoria é muito importante que vocês tenham aí um caderninho para anotar as principais ideias, né, as principais coisas que vão surgindo, para que depois você possa consultar esse caderninho, né, e possa aí fazer as suas próprias conclusões e montar as suas próprias teorias também, né, isso é importante também, não é só ficar escutando passivamente, mas colaborar ali com a construção do conhecimento também, tá bom? Então, aqui. O tema de hoje é como transformar paixão em sucesso. Esse é um tema que eu falo com brilho nos olhos, porque eu sempre acreditei, desde pequena, desde adolescente, eu sempre acreditei que as pessoas merecem trabalhar com o que elas amam. Teve um emprego que eu tive, que eu tenho traumas dele até hoje. Não porque eu não gostasse do emprego em si, era uma atividade cultural, né? Assim, todos os empregos que eu tive até hoje, eles foram na área da arte e cultura, eu tive essa sorte. Mas eu não gostava do ambiente em si, né? Das regras, dos horários a cumprir, e às vezes dos colegas de trabalho que causavam, assim, um clima muito chato e tal. Mas, pelo menos, eu tive esse prazer de sempre trabalhar com arte, com cultura. E tinha um trabalho, meu primeiro emprego esse, meu primeiro emprego depois de adulta, porque eu tive empregos também quando era adolescente. E era num espaço que atendia crianças e jovens carentes, né? E eu ia para aquele trabalho, gente, eu ia assim, à força, sabe? Porque nada lá era do jeito que eu queria, nada lá era do jeito, nada lá me agradava, assim. Tinha umas regras, umas coisas que eram assim, meu Deus, eram umas coisas que me faziam muito mal. E eu sou o tipo de pessoa que eu não consigo esconder o que eu estou sentindo. Eu sou uma pessoa muito transparente, então assim, se eu estou num lugar e eu não estou gostando daquele lugar, todo mundo percebe, porque eu não sei esconder, é muito transparente. E nesse dia eu estava muito chateada, eu estava assim, nossa, eu estava querendo sair daquele lugar, né? E aí a coordenadora olhou assim para mim e ela disse: "O que é que você tem?" E aí eu olhei para ela assim bem séria e disse: "O que eu tenho é que eu não gosto desse lugar e eu não gosto do que eu faço aqui nesse lugar." E aí ela olhou para mim e disse assim: "E desde quando a pessoa trabalha com o que gosta?" Eu nunca esqueci isso, sabe? Porque foi uma coisa assim que realmente traduz o o pensamento coletivo, né? O pensamento realmente da sociedade. Então, assim, desde quando trabalho é para dar prazer para alguém? Desde quando você precisa trabalhar com o que você gosta? Trabalho é para você vir e fazer o que é para fazer e receber seu salário no final do mês e acabou. Então, nós temos muito esse pensamento, né? E então, eu acho que desde esse dia eu fiquei ainda mais desejosa realmente de transformar as coisas que eu gosto realmente em algo rentável, lucrativo. Mas não foi fácil. Eu já contei para vocês várias vezes da minha trajetória como empreendedora, né, que não foi assim muito legal. Eu tive diversos empreendimentos em todos os nichos que vocês podem imaginar e todos eles começavam e puf, faliam. Até eu entender que eu estava fazendo um monte de coisas erradas
e que são o que a maioria das pessoas fazem quando elas vão empreender. Que o primeiro deles é não ter uma mentalidade empreendedora, não ter uma mentalidade para negócios, é o primeiro erro. Então, a pessoa, ela vai ali empreender naquela coisa assim, vou começar aqui, ver o que dá. Geralmente é assim, né? Eu vou começar aqui e ver o que dá. Então, geralmente, nós começamos com essa mentalidade, a gente não faz nenhum planejamento, a gente não tem nenhum norte, assim, de onde queremos chegar. Muitas vezes escolhemos ali um nicho, alguma coisa de forma totalmente aleatória. Às vezes, o que a gente escolhe nem é o que a gente gosta. E aí vem todas as frustrações e insucessos e etc. Eu sempre costumo dizer assim, o nosso trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, é onde você dedica ali a maior parte do seu tempo, da sua energia, tanto física quanto mental, né? E aí pensa, se você vai passar a maior parte do tempo se dedicando a algo, isso precisa ser algo que você gosta, né? Então, por isso que eu comecei a levantar essa bandeira de que a nossa paixão deve ser o nosso trabalho e o nosso trabalho deve ser o nosso sucesso, né? Agora, eu quero perguntar para vocês, quais são as dificuldades que vocês tiveram ou têm, né, até hoje para empreender, tá? Então, eu quero começar fazendo esse questionamento para vocês. Qual é? Quando você pensa assim, em empreender, qual é a principal dificuldade que vocês têm quando você pensa em algum empreendimento que você já fez, ou alguma ideia que você já teve? O que é? O que é que te impede? O que é que não vai para frente? O que é que acontece quando o assunto é empreendedorismo? Tá bom? Então, anotem aí no caderninho de vocês, que eu vou querer saber no final, tá? Anotem aí. Esse é um exercício prático. Qual é a sua dificuldade quando você pensa em empreender? Eu acredito que nós já estamos aqui com alguém que de repente já tem um empreendimento, ou que já tentou e desistiu, que já tentou e fracassou, que já tentou e já deu certo, mas eu quero que vocês enumerem agora no caderninho de vocês as principais dificuldades e a gente vai discutir isso no final, ok? Que erros você já cometeu tentando empreender? A primeira pergunta é quais são as suas dificuldades. Agora eu quero que você pare e pense. Que erros você já cometeu tentando empreender? Enquanto você escreve aí no seu caderninho, eu vou falar aqui rapidamente sobre alguns erros. Eu já comecei falando. Primeiro é a mentalidade. A pessoa começa a empreender sem a mentalidade necessária para empreender. Então, geralmente é na tentativa e erro, geralmente é naquela coisa de vou começar aqui de qualquer jeito, geralmente não tem nenhum planejamento, geralmente é um nicho que não tem muito a ver, que a pessoa nem gosta muito, muitas vezes não tem nenhum preparo financeiro também, não tem, às vezes o ramo que você escolhe, você não tem habilidade para aquilo, e muitas vezes você não tem equilíbrio entre a tua vida pessoal e o teu negócio. O que mais a gente vê de pessoas que empreendem são pessoas que começam a empreender porque querem ter mais tempo livre, e aí, de repente, essa pessoa está trabalhando praticamente 24 horas, porque ela não tem esse equilíbrio, ela não sabe separar a vida pessoal. Então, muitas vezes, quando a gente vai trabalhar, nós pensamos que o dia ele tem 24 horas. Então, se o dia tem 24 horas, eu posso me encher de coisas aqui. Tem uma coisa que me deixa assim, ai, chega a me dar um asco assim, que é quando eu vejo, por exemplo, esses anúncios, tenha a sua agenda lotada, saiba como lotar a sua agenda. Nossa, meu Deus. E muitas vezes a gente vai para o empreendedorismo com essa ideia.
Esse é o erro mais comum que eu acho. Aquela ideia de que você vai trabalhar, 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 porque você tem que trabalhar duro, porque se você não trabalhar duro, o teu negócio não vai dar certo. E aí você acaba naquele ciclo que você não tem hora de descanso, você não tem hora de comer, você não tem hora de dormir, você trabalha final de semana, você trabalha de noite, e aí você se torna escrava do seu negócio, e quando você percebe, você está entregando a sua alma para o seu negócio, e muitas vezes não tem resultado. Por quê? Porque a gente aprendeu que o trabalho duro é resultado de sucesso. E, na verdade, o trabalho ele tem que ser estratégico. Então, é muito mais trabalhar com a cabeça do que literalmente ali o trabalho em si, entende? Essa é a primeira coisa. Então, eu já enumerei aqui vários erros, né, que as pessoas cometem, e eu já cometi esses todos eu já cometi. Até que eu entendi que eu não posso ser escrava do meu trabalho, que o meu dia não tem 24 horas, o meu dia, ele tem no máximo 8 horas, que são as horas reservadas para o trabalho. Eu tenho que ter 8 horas para dormir e 8 horas para fazer todas as outras coisas que eu preciso fazer, que é cuidar de mim, né? Estudar, me divertir, descansar, ter momentos com a família, namorar, sei lá. Então, nós precisamos dividir o dia nessas três porções. E aí, quando nós falamos de 8 horas para trabalhar, eu quebro isso mais ainda, sabe? Eu acho que o empreendedorismo hoje, ele tem condições de ser muito mais leve, de você não precisar necessariamente trabalhar 8 horas todos os dias. Então, existem maneiras de você conseguir mais resultados com menos esforço. E é isso que eu quero que vocês coloquem como propósito desde agora. Então, assim, começa o teu negócio já com essa mentalidade de que você não vai ser escrava do teu negócio. Você não vai trabalhar 15, 18, 20 horas por dia em prol do teu negócio. Que não é trabalho duro que vai trazer sucesso, mas é trabalho estratégico. Logicamente, que, gente, que existem momentos em que você vai precisar trabalhar um pouco mais. Às vezes você está fazendo um projeto, alguma coisa, e naquele projeto, né, tem um prazo, uma coisa, e aí tudo bem. Só que isso não pode virar rotina. Não pode virar rotina, não pode se tornar natural você trabalhar demais todos os dias, entende? Então é isso que eu quero falar. E, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não sei se vocês viram recente isso, acho que está com aí 1 ou 2 meses atrás, uma confeiteira que morreu de dengue. E ela, no dia que ela morreu, ela trabalhou até o último minuto, porque ela tinha umas encomendas de bolos, ela era confeiteira, então ela tinha várias encomendas de bolo naquele dia. E ela não foi para o hospital porque ela só queria ir para o hospital quando ela terminasse de entregar todas as encomendas. É, eu não sei se ela tivesse ido antes, se ela teria sido salva. Provavelmente sim, mas eu não posso afirmar isso. Porém, o que mais me chocou foi que no post que falava, né, dessa história e tal, tinha vários comentários assim. Nossa, que exemplo. Exemplo de responsabilidade. E aí tinha uma moça que comentou lá e disse assim: ela trabalhou até o último minuto e ela só sossegou depois que ela entregou a minha encomenda. Então, assim, as pessoas estavam elogiando o exemplo, a dedicação dela, né, que tinha trabalhado até o último minuto, que tinha sido totalmente profissional, de se comprometer com as encomendas.
Voltei, gente. Vocês me ouviram até onde? Socorro. Que as pessoas estavam elogiando essa confeiteira, que ela trabalhou até o fim. Foi agora. Eu pensava que eu estava falando aqui há décadas e vocês não tinham ouvido. Que bom que foi rápido. Então, é isso. Então, essa é a mentalidade, né, que nós temos e que a gente não pode ter. Então, começa a empreender do jeito certo, né, impondo limites, impondo condições. E aí, como eu estava falando, que eu costumo trabalhar 4 dias por semana. Então, eu geralmente concentro tudo que eu tenho que fazer de segunda a quinta, no máximo sexta pela manhã, e aí, a sexta eu tiro para cuidar de mim. Então, às vezes, eu vou fazer uma unha, eu vou ajeitar um cabelo, eu vou, às vezes, fazer alguma coisa desse tipo. E aí, à noite, eu sempre costumo dar uma saidinha, né? Ir no shopping, ver algum show de música ao vivo que tem por lá mesmo, no shopping que é pertinho de casa. Então, eu já tenho esse ritual. E aí, eu acredito que é por aí que a gente tem que caminhar, né? Nós não queremos é, essa rotina louca de agenda lotada, de o trabalho acima de tudo, não, pelo amor de Deus. Então, vamos priorizar também a nossa saúde física e mental e emocional também, né? Porque é importante. Até porque se você não estiver bem fisicamente, se você não estiver bem mentalmente, emocionalmente, você não consegue fazer muita coisa, né? Então, vamos cuidar de nós também, tá? Então, eu vou voltar a compartilhar aqui, né? Que eu acho que caiu também o negócio. E aí, é, vocês já ouviram falar na teoria da mentalidade de Carol Dweck, não sei falar esse nome direito. A Carol, ela é uma psicóloga da Universidade de Stanford e ela desenvolveu a teoria da mentalidade que ela apresenta no livro Mindset. E nessa pesquisa, ela mostra que as nossas crenças sobre as nossas habilidades e potencial influenciam significativamente o nosso comportamento de sucesso. Então, eu trouxe aqui resumidamente a teoria de mentalidade dela, né, da Carol, que ela separa as pessoas em dois tipos de mentalidade, tá? Primeiro, a mentalidade física, fixa e a mentalidade de crescimento. Então, ela identificou esses dois tipos de mentalidade relacionada ao sucesso. A mentalidade fixa é quando a pessoa acredita que as habilidades, a inteligência são coisas fixas, inatas, que você já nasce com elas. E as pessoas que têm essa mentalidade fixa, elas tendem a pensar que os seus talentos, eles são pré-determinados e que não podem ser mudados. Então, assim, não adianta o que você faça, não tem como mudar, entende? E aí, essas pessoas que têm essa mentalidade fixa, o que que acontece? Elas evitam desafios para evitar o fracasso. Então, elas acreditam assim, eu não tenho, eu sou burra, né? Eu não tenho capacidade para isso. Isso não é para mim. A gente escuta muito, isso não é para mim. E por acreditar nisso, ela nunca se desafia. E por não se desafiar, ela nunca experimenta nada diferente. E aí o sucesso nunca chega. E geralmente essas pessoas, elas têm medo do desafio, porque elas acham que é melhor não se arriscar para não ter nenhum imprevisto. E aí elas acham que se preservando, elas vão evitar o fracasso. Na realidade, elas estão evitando o sucesso. Elas desistem facilmente diante dos obstáculos. Sabe aquela pessoa que começa uma coisa hoje, e aí na primeira dificuldade, pronto, já não faço mais. Bem que eu disse que não adiantava, entendeu? Tá aí. Disseram que eu para tentar, tentei, pronto. No primeiro dia já deu errado, já não quero mais. Então, essas pessoas que têm essa mentalidade fixa, elas desistem de tudo com muita facilidade. Elas veem o esforço como algo inútil.
Então, elas pensam assim, eu não tenho talento mesmo, para que eu vou me esforçar? Eu não aprendo isso. Eu sou burra. E aí, pronto, fica nisso, entendeu? Porque elas acham que o esforço não vai adiantar. Para que eu vou estudar? Para que eu vou me dedicar se eu sei que eu não tenho talento? Entendeu? Elas ignoram o feedback negativo e as críticas, porque elas levam isso muito para o lado pessoal e elas não conseguem aprender com isso. Então, são aquelas pessoas que se ressentem com qualquer coisa, com qualquer comentário, aquelas pessoas que se zangam, aquelas pessoas que ficam extremamente ofendidas com qualquer coisa que se diz a elas, e que usam isso como desculpa para não fazer nada. E elas sentem-se ameaçadas pelo sucesso dos outros. Isso aqui é cruel. Sabe aquelas pessoas que ela tem raiva de quem faz sucesso? Tem uma amiga que está se dando bem, ela diz, vixe, fulano agora é toda riquinha, fulano agora, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas aqui no Ceará a gente diz assim, vixe, fulano agora tá toda paba, sabe? Então você começa a olhar para as pessoas que têm sucesso como se elas fossem suas inimigas, como se elas fossem pessoas chatas, que na verdade você se sente ameaçado por essas pessoas porque você não consegue trilhar o caminho que elas trilharam para poder chegar lá, entende? Então, essa é a mentalidade fixa. É terrível. E as pessoas que têm essa mentalidade geralmente não saem do lugar. Aí a gente tem a mentalidade de crescimento, que é a growth mindset, né? As pessoas que têm essa mentalidade de crescimento, elas acreditam que habilidades e inteligências podem ser desenvolvidas com esforço, prática e aprendizado. E as pessoas com mentalidade de crescimento, elas veem os desafios como oportunidade de crescer. Então, olha só a diferença, né? O pessoal lá da mentalidade fixa acha que desafio é inútil, não querem se desafiar para não ter fracasso, né? E acham que nunca vão evoluir, reclamam de tudo, desistem de tudo, etc. A galera da mentalidade de crescimento já pensa o contrário. Então, eles veem o desafio como uma oportunidade, como um meio de crescer, de evoluir, de aprender. E eu não preciso dizer que é essa mentalidade que um empreendedor precisa ter, né? Então, as pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas abraçam desafios como uma oportunidade de crescimento, elas persistem diante dos obstáculos. Sabe aquela pessoa assim que quanto mais difícil, mais ela se sente motivada, porque ela quer vencer aquele obstáculo, ela quer provar para ela mesma que ela consegue, que ela pode. Ela vê o esforço como um caminho para a maestria, então ela entende que ela precisa estudar, pesquisar, se dedicar, que ela precisa evoluir, crescer, né? E ela inspira-se, ela aprende com críticas e usa o feedback para melhorar. Então é aquela pessoa que escuta as críticas e ela fica refletindo sobre aquilo ali. Nossa, será que isso aqui que fulano falou faz sentido? Como é que eu posso melhorar isso aqui que foi apontado por fulano, por cicrano, né? Então, ela tem essa mentalidade. E ela inspira-se e aprende com o sucesso dos outros. Então, ao contrário, né, lá da outra, que tem raiva de quem fez sucesso, essa daqui gosta de observar o sucesso dos outros para poder aprender com eles. Então, olha como são diferentes essas duas mentalidades. E é essa mentalidade de crescimento que uma empreendedora precisa ter. E aí, qual é o impacto positivo disso? É que tudo isso promove o desenvolvimento contínuo, encoraja a aprendizagem, a inovação e leva a maiores realizações e sucessos, né? Então, se você tem a mentalidade, alguma daquelas características da mentalidade fixa, essa aqui, se até agora a tua mentalidade é essa, ou pelo menos parecida com essa, chegou a hora de mudar para essa, tá? Então, eu quis trazer essa teoria da Carol para que a gente pudesse entender um pouco melhor sobre mentalidade. Agora, como é que isso se aplica na vida e nos negócios? Isso nos faz querer aprender continuamente,
nos leva a adotar uma mentalidade de crescimento que é essencial para o sucesso empresarial. Uma pessoa que é empreendedora, que quer empreender, que quer ter sucesso ali no seu negócio, ela não pode ficar parada, estacionada. É aquela pessoa que precisa estar sempre em aprendizado contínuo, porque os negócios mudam todo dia, o marketing muda todo dia, tem sempre novas tendências, o comportamento do cliente muda, o comportamento do consumidor muda, as marcas mudam, tudo muda. Então, se você não tiver nesse constante crescimento, é fracasso total. Então, você precisa estar atento a todas as, sabe, você tem que ser você tem que ser uma espécie de polvo, que tem vários tentáculos, assim, que você tem que estar atento às tendências do mercado, aos gostos dos clientes, às preferências das pessoas, é, os assuntos do momento. Então, o empreendedor, ele precisa desenvolver essas habilidades, né, de estar atento a todas essas coisas, porque tudo acontece muito rápido, especialmente hoje em época de internet, o que funcionava semana passada já não funciona mais hoje, né? Então é mais ou menos assim. Então você precisa estar nesse constante aprendizado e mudança de mentalidade, tá? É, e a partir de agora eu vou usar aqui as fotos das minhas embaixadoras que estavam aqui nos meus arquivos, e aí eu estava preparando os slides, eu disse, olha que legal a foto dessas mulheres, vou colocá-las aqui. Então, essa aqui é a Thaís, maravilhosa. Aplicação na vida e nos negócios. Acho que eu repeti, né, aqui as coisas, mas enfim. Para você ter esse olhar realmente de que, se você decide empreender, você tem que ter essa mentalidade de desenvolvimento contínuo. E, principalmente, de adaptação. Porque, às vezes, você planeja uma coisa, um produto, um serviço, uma estratégia, alguma coisa que você planejou, e quando você começa a colocar aquilo em prática, você percebe que tem necessidade ali de adaptações. Às vezes, na tua cabeça, está tudo muito lindo, maravilhoso, o plano no papel está excelente, mas quando vai para a prática, você começa a encontrar um pontinho aqui, outro ali, outro ali, outro ali, que não está se encaixando. E aí você precisa ter essa capacidade rápida de ir adaptando e remodulando o plano inicial, entendeu? Aqui a Messia também, outra embaixadora maravilhosa, que eu usei a foto dela também. Superação de obstáculos. Você precisa ver os desafios como oportunidades. Isso permite que os empreendedores enfrentem e superem adversidades, melhorando suas habilidades e resiliência. E aí vem também a questão da valorização e do esforço, de você reconhecer que o esforço é um componente crucial para o sucesso, ajuda a manter a motivação e a persistência, mesmo quando os resultados não são imediatos. Isso aqui, gente, essa última frase aqui eu deveria ter até grifado. Porque no mundo onde a gente vive, tudo é com muita pressa. Então, a gente tem muita pressa. Nós somos ansiosos, a gente vive num momento onde a sociedade quer tudo para ontem. Então, nós estamos ali o tempo todo tentando antecipar o futuro e a gente quer os resultados logo, logo, logo. Então, se você começa ali a fazer alguma coisa e o resultado não vem na primeira semana, no primeiro mês, tu já acha que não vale a pena, tu já quer desistir, você já quer partir para outra, porque o nosso comportamento hoje é assim, né? Mas a gente precisa ter muito essa coisa da persistência, de entender que nem sempre os resultados serão rápidos como a gente gostaria que fosse, né? Não são imediatos, assim como a gente gostaria. Então, é questão de resiliência, persistência e melhoramento e adaptação o tempo todo. Outra embaixadora maravilhosa, Ilma Pereira, como desenvolver uma mentalidade de crescimento? Autoreflexão, identificar áreas onde você tem uma mentalidade fixa e trabalhar para mudar a sua perspectiva. Eu acredito que a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento, que eu trouxe agora há pouco, muitas vezes a gente circula entre elas duas, sabe? Tem dias que você vai amanhecer assim, de manhã, e você vai dizer, ai, que vontade de desistir. E você vai estar desmotivada, e você vai achar que não vale a pena o teu esforço, e você vai achar que
melhor desistir. É normal, normal, entre aspas, mas a gente não pode deixar que essa mentalidade se instale, entendeu? Então, haverá momentos, logicamente, todas nós vamos passar por dúvidas e por momentos assim, lógico que vamos. Mas, mas aí, isso tem que ser por pouco tempo, sabe? Essa dúvida, essa desmotivação tem que passar rápido. E aí você chama a mentalidade de crescimento para ocupar o lugar da mentalidade fixa. E aí, para isso acontecer, a gente precisa muitas vezes de autorreflexão, é você parar e pensar assim, quais são as áreas que eu preciso melhorar, né? Quais são as áreas que eu tenho mais dificuldade? O que eu estou precisando aprender? O que eu ainda não sei que está me impedindo de chegar onde eu quero? Entende? Então, assim, às vezes eu faço essa reflexão e eu entendo que eu tenho várias coisas, assim, que eu preciso melhorar. Então, é importante também a gente fazer essas reflexões, né? Olha, eu acho que isso aqui não está funcionando porque eu não estou aplicando isso aqui. Eu acho que se eu desenvolvesse essa habilidade, isso aqui iria dar certo. Ou então, eu acho que se eu delegasse isso aqui, se eu colocasse outra pessoa para fazer para mim, porque eu não sou tão boa nisso, o negócio daria certo. Então, nós não precisamos também saber de tudo, porque nós, quando vamos empreender, temos essa ideia de que eu preciso aprender tudo, eu preciso fazer tudo sozinha, e aí vem o desgaste, né, que eu falei lá, de você se tornar escrava do seu negócio. Então, muitas vezes, nós não aprendemos, não precisamos necessariamente saber fazer tudo, mas a gente precisa conhecer pessoas que sabem fazer e delegar, porque aí se torna mais leve para mim e para outra pessoa também, entende? Isso é muito importante. E a gente vê muitos empreendedores que não têm essa mentalidade. É aquela coisa do eu presa, né? A minha empresa sou eu, e sou só eu para fazer tudo. Então, muitas vezes, isso é determinante também para o não sucesso da coisa. Então, não tenha medo de delegar. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não é tão boa, encontre alguém, faça uma parceria com essa pessoa, né? É, terceirize o trabalho, faça alguma coisa para que você não tenha, de repente, que ficar sobrecarregada também nesse aspecto. E às vezes tem coisas que, por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, não, a gente não vai conseguir fazer com maestria, entendeu? Então, por isso que é importante você fazer, identificar essas áreas aí, em que você não é tão boa ou que você tem essa mentalidade fixa aí que está impedindo o teu crescimento, e conhecer, saber que você é deficiente nisso é importantíssimo para você saber como agir para superar isso. E aí, aceitar desafios, propositadamente, buscar desafios e se colocar em situações que exigem crescimento e aprendizado. Sabe a velha e conhecida zona de conforto? Aqui. Quando você estiver completamente confortável numa situação, num trabalho, num negócio, é sinal de que você precisa sair da sua zona de conforto. Porque se você está extremamente confortável, não tem mais nenhum desafio, não tem mais nada, pronto, você está tirando de letra tudo, sabe? Não tem mais nenhum desafio, não tem mais nada. É sinal de que está na hora de surgir algo novo, de fazer algo novo. Não sei se vocês conhecem a história do sapo, aquela história do sapo, que se ele entra numa panela com água, ele entra numa panela com água e aí você coloca fogo e essa água vai começando a esquentar. E o sapo, ele fica ali dentro, a água vai esquentando, esquentando, e ele vai se adaptando àquilo ali, e ele acaba não percebendo que a água está ficando mais quente, e ele acaba morrendo cozido. É mais ou menos essa o que acontece se você não se propõe a se desafiar sempre. Você vai morrer igual o sapo, porque tu tá ali na tua zona de conforto, tá tudo legalzinho, tudo bacaninha, não tem mais nenhum desafio, não tem mais nenhum degrau para subir,
Aí acabou, né? Então, isso também é importante. Persistência e resiliência, praticar persistência diante de dificuldades e usar as falhas como oportunidade, é o que eu falo para vocês. Gente, desenvolvam a mentalidade de solucionar problemas. Desenvolvam a mentalidade de enxergar a oportunidade onde todo mundo vê problema. Isso é o que tem pouco no mundo. As pessoas, elas são muito especialistas em apontar defeitos, em enxergar problemas, em enxergar o lado negativo de tudo, mas poucas pessoas se especializam em enxergar oportunidades. Então, façam esse exercício. Anota aí no caderninho de vocês, exercício para casa. Que é assim, ó. Quando você vê, quando tiver um monte de gente reclamando sobre alguma coisa, você vai anotar aquilo que as pessoas estão reclamando e você vai fazer um exercício de encontrar pelo menos uma solução para aquilo que as pessoas estão reclamando. Se você desenvolver essa mentalidade de encontrar solução para os problemas das pessoas, você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Porque o que mais se precisa hoje é de pessoas que foquem no resultado, na solução e não no problema. E o que nós temos na sociedade hoje é um monte de gente que foca no problema. É todo mundo falando do problema, é todo mundo criticando o problema, é todo mundo ali, mas ninguém foca em encontrar uma solução para as coisas. Então, o teu produto que você vai criar, o teu serviço que você vai criar, o teu negócio que você vai criar, ele vai ser criado a partir de uma solução que você encontrou para um problema ou para um desejo, aspiração de alguém. Coloca isso na tua cabeça. Produto, serviço, negócio, ele surge para trazer uma solução para um problema de alguém. Ok? E aqui eu trouxe a foto da Ana Maria, também outra embaixadora maravilhosa aqui do Clube Literária Mais. Abertura ao feedback, buscar e valorizar feedbacks construtivos como uma ferramenta para a melhoria contínua. Nós temos aquela mania de achar que o que a gente faz tem que agradar todo mundo, né? E aí, quando vem um feedback negativo, a nossa primeira reação é de ficar ofendido, é de ficar. Mas use isso como um estudo, né? Um estudo interno. Por que que essa pessoa criticou isso aqui? Será que faz sentido isso aqui ou não? Às vezes, haverá críticas que não farão o menor sentido, e aí essas você descarta. Mas algumas têm um fundo né, de verdade ali. E às vezes são coisas que você não está enxergando, porque você está dentro ali do negócio e você não consegue enxergar. E às vezes a pessoa que está de fora, ela consegue enxergar melhor do que você, né? Então isso também é importante. Outra embaixadora que maravilhosa, outra Ana Maria, né? Temos duas Ana Maria. Inspirar-se em outros, aprender com as realizações e estratégias dos outros, vendo o sucesso deles como uma fonte de inspiração e aprendizado. Gente, eu faço tanto isso aqui. Eu já falei para vocês que o meu livro, um dos meus livros preferidos é o Roube como Artista. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro. É um livro pequenininho, curtinho, você lê rápido, mas eu amo esse livro, porque a mensagem dele é exatamente isso. Observe os outros e copie os outros. Só que copie como artista, né? Não é plagiar os outros, mas é olhar o que os outros estão fazendo e modelar aquilo para a tua realidade. Então, eu faço isso direto. Todo dia eu estou copiando as outras pessoas, porque eu vejo uma ideia, eu digo, nossa, que legal, vou fazer isso aqui. Só que aí eu vou mudar aqui, 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 vou colocar a minha personalidade aqui dentro, vou colocar os meus valores, a minha filosofia aqui dentro. E quando acaba, tem um outro produto diferente, né? Então, você modelar, você olhar o sucesso dos outros para modelar o seu. Isso é muito bacana. E partir para a ação, gente. De nada adianta tudo isso que eu falei se você ficar ali só na base da teoria, do planejamento e nunca partir para a ação de fato. O que eu vejo muito no ramo do empreendedorismo é essa coisa. A pessoa planeja, 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 ela escreve 300 cadernos, ela faz ali 1000 listas, né, 1000 roteiros de tudo que ela precisa fazer, e faz o plano lindo, maravilhoso, só que esse plano nunca sai do papel.
passa ano e sai ano e continua ali no papel. Então, planeje ali inicialmente, faça o plano inicial e parta para a ação, sabe? Essa coisa de planejar demais também não funciona. Então, a gente só sabe realmente o que que dá certo, o que que não dá, o que que precisa mudar, o que que não precisa, quando a coisa está no mundo. Porque se tiver só no papel, você nunca vai saber se daria certo, se não daria, se tem que ser assim o assado, né? Então, partir para a ação, por favor, né? Aí eu reservei esse momento só para falar de alguns cases de sucesso, porque a gente fala muito de, bora empreender, né? Aí tudo, mas e aí? Será que tem alguém, especialmente do ramo de literatura, que está tendo sucesso, que conseguiu alguma coisa realmente bacana, né? E aí, eu trouxe algumas escritoras brasileiras, nacionais, né, que eu acredito que todas vocês conhecem. Tem Thalita Rebouças, né, que é uma escritora brasileira de livros infantos juvenis, e agora, recentemente, ela lançou um livro para o público adulto, que eu ainda não tenho o livro, mas quero ter, né, pretendo comprar em breve, que é um livro de poeminhas, né? São micropoemas, são rimas, onde ela fala exatamente sobre essa coisa de você se aceitar, essa coisa de você se cuidar, se valorizar. São os poeminhas bem, bem legais. E, na verdade, a Thalita, ela se tornou um fenômeno literário no Brasil. Ela começou uma carreira como jornalista, mas depois ela descobriu a sua paixão pela escrita. Em 2001, ela publicou seu primeiro livro, Traição entre Amigas. E aí, aquele estilo divertido, acessível, né, conquistou ali os jovens leitores, e ela rapidamente se tornou uma das autoras mais populares do Brasil. E seus livros já venderam mais de 2 milhões de cópias. Também trouxe o exemplo de Paula Pimenta, que é uma autora brasileira também conhecida por suas séries de livros de adolescentes, como Fazendo Meu Filme, Minha Vida Fora de Série. Ela também começou a sua carreira escrevendo poemas e contos, mas encontrou o seu sucesso ali quando ela começou a publicar romances voltados para o público jovem. E o seu primeiro livro, Fazendo Meu Filme, foi lançado em 2008 e rapidamente se tornou um sucesso, né? E aí, desde então, ela já lançou também mais de 20 livros. Trouxe também Karina Risse, que também é uma romancista, ela escreve comédias românticas, né? Inclusive, já li, acho que uns 3 ou 4 livros da Karina. Também, ali, os livros dela são mais na linha do Tiquilite, né? Perdida, Procura Seu Marido, etc. Ela também é um outro exemplo de sucesso. E tem várias outras, mas aí eu trouxe para vocês, França, mas é só escritora grande. Essas mulheres, elas não começaram grandes, né? Elas começaram pequenas. Mas tem pessoas que estão bem próximas. Então, eu não sei quantos de vocês aqui conhecem Vanessa Passos, mas Vanessa Passos é aqui pertinho de mim. Há poucos anos ela morava aqui em Fortaleza. Ela começou praticamente na mesma época que eu, a vir para as redes sociais e tal. Ela começou no perfil dela toda acanhadinha, parecia uma menininha, né, e tal. Eu lembro dos posts dela que era tudo assim, roxinho com amarelo. E hoje, Vanessa Passos está aí ganhando o mundo, né? Inclusive, hoje nos posts dela, todo post que ela faz, ela se apresenta logo, né? Eu sou Vanessa Passos, autora best-seller, premiada e etc, etc. Então, ela ganhou o prêmio Kindle, né? Ela vive aí participando de eventos, dando cursos em editoras, em eventos, palestrando e etc. Então, e um exemplo mais próximo ainda, né? Eu estava no sábado passado no Literária Day, que foi um evento presencial aqui em Fortaleza. E pela manhã eu fiz o workshop empreendedorismo literário, né? Tinha ali várias mulheres participando, e aí eu perguntei, né? Quantas de vocês aqui já empreendem com literatura? E aí tinha uma senhora que ela tinha até falado comigo no privado antes, e aí ela disse que já empreendia, né, há mais de 20 anos e tal. E no horário do almoço a gente começou a conversar, e aí ela me contou, disse, Franci, tudo que eu tenho hoje eu devo à literatura, e eu tenho um patrimônio muito bacana, né, eu tenho apartamento, eu tenho casa na praia, eu tenho casa com piscina, e tudo foi empreendendo com literatura, né? Ela encontrou o nicho dela, o público dela, o jeito dela. Então, ela hoje trabalha como ghostwriter
E ela me falando que ela cobra ali entre 50 e 70 mil reais para escrever um livro como ghostwriter, né? E ela faz isso há mais de 20 anos, já publicou aí mais de 30 livros. Então, existe sim, tem pessoas aí fazendo sucesso com literatura, empreendendo com literatura, né? E é isso, esse, esse bichinho, né? Esse bichinho do empreendedorismo que eu quero que pique vocês, tá? Nessa mentoria, tá bom? Aí vamos à prática. Agora eu quero passar alguns exercícios que vocês não vão fazer hoje, mas vocês vão fazer até a próxima aula, tá? E aí, eu vou disponibilizar esse slide para vocês depois, mas se vocês quiserem já anotar, é bacana para vocês já começarem a praticar a partir de amanhã, talvez, tá bom? Então, qual é a nossa prática? Eu vou passar para vocês 2 exercícios para que vocês façam durante a semana. Qual é o primeiro exercício? O primeiro exercício é o diário da mentalidade de crescimento. Eu quero que vocês separem um caderno, tá? Uma agenda, sei lá. E vocês vão anotar nesse caderno, vão fazer o diário de evolução. Como vocês estão hoje, no início da mentoria, como é que vocês vão chegar lá no final dessa mentoria, tá? Então, toda semana a gente vai fazer assim, pelo menos nós vamos tentar, né? Não sei se vamos ter tempo para ouvir todo mundo toda semana, mas talvez eu escolha uma, duas pessoas para fazer ali o relato desse diário ao final de cada aula que a gente vai ter, tá bom? Então, vocês vão manter esse diário, e aí vocês vão anotar, para essa semana, 3 situações em que vocês enfrentaram desafios ou dificuldades, isso relacionado ao empreendedorismo, tá bom? Então, você vai agora anotar nesse caderninho as 3 situações que você já enfrentou, que foi desafio para você quando você tentou empreender, ou nesse exato momento que você está querendo lançar um produto, um serviço, um empreendimento, alguma coisa. Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua situação mais desafiadora, tá bom? Para cada situação, você vai descrever como foi que você, qual foi a sua reação. Então, assim, teve lá um problema, teve um imprevisto, teve uma dificuldade, teve uma dúvida, teve alguma coisa, como foi que você reagiu a isso? Então, você vai anotar também nesse diário, tá? E aí, você vai refletir como que você poderia aplicar a mentalidade de crescimento para lidar com essa situação, ok? O exercício 2 é bem parecido com o exercício que eu passei durante o reality, literária mais empreendedora, porém ele tem algumas pequenas diferenças. Durante o reality, eu pedi para que as participantes, né, listassem 3 coisas que elas mais gostam de fazer, 3 coisas que elas são muito boas de fazer e 3 coisas com as quais elas gostariam de empreender. Aqui eu modulei um pouquinho o exercício e a gente vai fazer o seguinte: você vai criar uma espécie de mapa, né, que é o mapa das paixões e habilidades. Como é que você vai criar esse mapa? Você vai desenhar um mapinha ali, uma folha de papel. Você vai dividir a folha de papel em 4 partes, certo? Passa um risco no meio, depois outro no meio na horizontal. Dividir o papel em 4 partes. Agora, você vai dar um nome para cada um desses quadradinhos que formou ali. O primeiro quadrante é paixões. O segundo é habilidades. O terceiro é o que o mundo precisa. E o quarto é pelo que elas podem ser pagas, né? Assim, o que eu posso fazer que alguém pagaria por isso, entendeu? Então, você vai colocar isso nessa folha de papel. Aí, o que vai acontecer? Você vai listar as suas paixões nesse primeiro quadrante, as coisas que são realmente paixões que você ama fazer, que você já faz hoje, sabe aquela coisa assim que você passa horas fazendo e você nem percebe o tempo passar? Isso é paixão, né? As suas habilidades. Então, no segundo quadrante, você vai listar ali as coisas que você é muito boa fazendo, que você diz assim, nossa, isso aqui é a minha especialidade, entendeu?
No terceiro quadrante, você vai identificar problemas ou necessidades no mundo ou nas comunidades que você convive, no nicho, no público que você quer atuar. Então, por exemplo, a França, eu quero atuar com o público de adolescentes. Então, você vai pensar, né, quais são os problemas que existem nesse públicozinho aqui, quais são as necessidades que esse públicozinho tem. Então, no terceiro quadrante, você vai listar isso. E no quarto quadrante, você vai anotar ideias de serviços ou produtos pelos quais o teu público ou as pessoas aí pagariam por eles. O que que eu poderia fazer? Eu acho que isso aqui daria um produto ou um serviço que a pessoa pagaria por isso aqui. Entende? Entenderam como é o exercício, né? Então, vocês vão fazer isso, tá? E aí, a última parte do exercício é, no centro desse mapa, onde os quadrantes ali se encontram, você vai identificar uma ou mais ideias de negócios que combinam com suas paixões, habilidades, necessidades e oportunidades de ganho financeiro. Agora é a hora de você fazer as conexões, as interseções. Eu amo fazer isso aqui, eu sei fazer isso aqui, as pessoas precisam disso aqui e elas pagariam por isso aqui. Agora, qual é o produto ou serviço que nasce disso aqui? Entenderam? Depois disso, você vai para o plano de ação, que é escolher uma dessas ideias e criar um plano de ação básico para a semana, né? Incluindo ali os passos práticos para que você explore essa ideia que nasceu aí desses quadrantes, tá? Bom, surgiu, por exemplo, eu acho que daria muito bom eu fazer aqui, por exemplo, uma sei lá, o Clube do Livro Juvenil, sei lá. Estou só dando um exemplo aleatório aqui, tá? Então, agora você vai pegar papel e caneta e criar o plano prático estratégico para que essa comunidade, esse clube do livro juvenil exista, nasça, passa a ser realidade. Entendeu? Então, esse é o exercício de vocês para a semana que vem. E aí, eu termino esse conteúdo dizendo que a sua paixão será o seu sucesso. Ok? Bom, agora a gente vai abrir para dúvidas, perguntas, comentários, questionamentos, enfim.